ele tem que falar bem, porque foi essa igreja que, na hora da dificuldade dele, é que estendeu a mão, ajudou e supriu as suas necessidades. Então, Filipenses foi uma das epístolas feita, até mostra, feita no amor, e de prisões também, porque quando Paulo escreve, ele estava preso. Ele estava preso por causa do Evangelho, não porque cometeu um crime, não porque fez algo que era demasiadamente errado, não. Paulo foi preso, e é isso que muitas vezes nós questionamos. Por que as coisas acontecem ruim conosco se a gente está fazendo bem? Porque se tudo dá errado para nós, porque se a gente está fazendo tudo certo? Qual é a resposta para isso? Alguém tem? Por que você faz tudo certo e as coisas parecem que não dão certo? Não sei. Alguém sabe? Alguém tem aqui a resposta para essas coisas? Por que nós fazemos certo? É igual Jó. O que Jó sofreu? O que Jó passou tudo? Porque ele era um homem íntegro, temente a Deus. Porque ele era íntegro. Porque ele era temente. Ele se desviava do mal. Não falava mal dos outros. Só que, na verdade, Jó tinha uma diferença de nós. Ou seja, como nós. Por quê? Jó, ele não conhecia Deus. Ele conhecia Deus, ele sabia quem era Deus, mas não tinha experiência com Deus. E a partir do momento que ele passou tudo que passou, ele começou, agora eu conheço de fato quem é Deus. Porque ele passou experiência com o Senhor. Ele tinha tudo acontecia na vida dele, mas na hora que ele começou a perder, porque a fé de Jó estava onde? No que tinha ou no seu interior? Era no seu interior. Ele tinha fé em Porque ele Deus. tinha, naquilo que ele tinha, ele agradecia, mas ele não estava pegado àquilo. A pergunta que não quer calar é essa: se Deus tirar tudo que você tem hoje, você continua agradando a Deus? Você continua adorando o Senhor? Se Deus pegar, vou tirar tudo que você tem, vou te tomar tudo, vou dar na mão de outros, e aí? Ele é Deus? Mas aí como seria a nossa atitude? Será que nós íamos começar a murmurar? Será que nós íamos desviar da presença? Será que nós vamos abandonar tudo? Mas aí que tá. A gente já faz isso, pastor. Deus te abençoa, com saúde. Agora, às vezes Deus permite acontecer certas coisas para poder provar então a nossa fé. Para ver se a gente confia nele ou não, mesmo na adversidade. Então, quando Paulo fala que nós precisamos estar com a nossa amabilidade em dia com as pessoas, é porque perto, quando ele fala perto, ele fala da vinda. Ele está falando aqui da vinda de Cristo. É igual nós estamos aqui hoje. Qual é a nossa ideia de vinda de Cristo? Pode ser hoje. Amanhã não podemos estar aqui. Então, tudo que nós tivermos que fazer de bom, façamos hoje. Tudo que nós precisamos expressar de bom, expressemos hoje. Na vinda de Cristo, porque a vinda de Cristo, Deus está perto. Ou seja, o juiz está perto. Breve ele vem buscar a sua igreja. Então, para falar de juízo, abra a sua Bíblia aí, em Filipenses capítulo 4, verso 5. Nós lemos aqui, mas nós vamos ler de novo. É o propósito, aqui é a referência. Está próximo, seja Da vossa equidade, notória a todos os homens, perto está o Senhor. Muito bem. Hebreus capítulo 10, verso 37. Hebreus 10, 37. Porque ainda um pouco Cocochinho. de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Muito bem. Agora a pergunta dessas duas referências. Jesus está demorando ou não? Não, ele está dando tempo para nós nos aproximar dele. Hein? Eu acho que não. Você acha que não? Não, ele não está demorando. A gente nem sabe o tempo que ele vai vir. Não, ele está dando tempo para a gente colocar nossa vida no altar só. Mas eu
Jesus Não, está sim, demorando. mas É porque ele dá esse tempo. Agora, muita coisa está sendo confirmada na vida dele. Estamos nos princípios de dores, né? Estamos no princípio de dores. Ainda não é a dores. Ainda não é o fim. É os sinais. Estamos iniciando, caminhando para o fim. Tudo que está acontecendo aí, irmão, isso aí é só o início. Porque ainda tem muita coisa para acontecer. Muito bem. Tiago, capítulo... não, já leu. André, e a equidade? Equidade. O que é equidade? Estudiosos aí, o que é equidade? Eu não sei não, esqueci. O que é equidade? Direitos iguais. Para com fazer justiça para todos. É tratar todos de igual modo. Quem faz isso? Deus faz isso conosco. Deus que faz. A gente tem que tentar Porque fazer, é nós, difícil, mas até pai e mãe. Pai e mãe tem filhos que amam mais e amam menos? eu não. Existe pai que ama mais um filho do que o outro? Existe. Rapidinho, existe. Por quê? Mas não é que não ama mais, não, irmãos. É porque cada filho, o pai tem uma. Se iguala mais a ele. Se identifica a ele. Não que ame mais, o amor é o mesmo. Só que às vezes um filho conversa mais com o pai. E às vezes o outro filho nem abre a boca. Às vezes o filho senta com o pai e bate um papo com o pai. Entende o pai. Meu pai de criação era um pai de criação, não era sangue. Tem meu irmão Rafael, que ele parece com o pai, mas eu não pareço com meu pai. Mas ele me entendia mais que minha mãe. Ele chegava para mim, sempre no meu aniversário, eu ia lá. Mas a mãe não sabia nem a minha idade do meu aniversário, não sabia nem quando eu fazia aniversário, sabia nada. Quando eu chegava lá, André, hoje é aniversário do André. Mas que isso, Paulo? Não é nada. Aniversário de hoje. Pode ir lá, 13 de junho, tá lá. Então, se identificava. Ignorante? Era. Falava uma coisa terrível? Falava. Punha para baixo? Punha. Mas era um cara que tinha um coração diferente. O coração dele, às vezes as pessoas não sabem expressar o amor porque foram ensinados assim. A gente, como filhos, é que precisamos chegar. Então, às vezes a mãe é meio assim seca, mas ama. É o mesmo amor. Foi gerado dentro da pessoa. Eu não fui gerado do meu pai e da minha mãe, mas eu amei ele da mesma forma. E eles também demonstraram amor para mim. Então é isso que muitas das vezes parece que o pai ama diferente, mas não. É porque um filho se identifica com o outro. Eu tenho filho diferente. Eu tenho os dois filhos aqui totalmente diferentes um do outro. Um conversa demais, outro conversa de nada. O som é isso aí, é diferente. Mas é porque o amor é diferente? Não, o amor é igual. É mesmo, é filho. Então, é isso que muitas das vezes, assim também é com Deus. É verdade. Deus tem um monte de filhos, totalmente diferentes. Uns buscam mais. Mas Ele entende cada filho. Ele entende o chorar da irmã Vera, da irmã Aparecida. Ele entende a oração da Joyce. Talvez eu olhe e falo, a Joyce está orando assim. Não é desse jeito, mas Deus entende. Então Ele entende a gente da maneira que nós somos. Então é por isso que muitas das vezes parece que a equidade, pastor, então, você tem que tratar todo mundo igual. A gente tenta tratar. Mas tem alguém que não aceita um abraço. Tem gente que não aceita um bom dia. Mandar uma mensagem todo dia. Olha, mandar mensagem, pelo amor de Deus. Outra hora, ela está enchendo. Aí a pessoa se retrai. Porque ela quer demonstrar um carinho, quer demonstrar uma atenção, quer demonstrar um vínculo, mas não consegue, porque aquela pessoa não entende. O pai não entende, a mãe não entende. Então, mas você vai falar contra seu pai e sua mãe? Não. Eles são diferentes, mas eles te amam
da mesma maneira. E tem filhos que precisam de mais cuidado que outros. Vocês sabem disso? Isso é. Você sabia? Claro que tem. Tem filhos que, infelizmente, precisam de mais cuidados. E Deus sabe disso. Então, por isso, querido, que a equidade, por isso que está falando aqui da amabilidade, da equidade. Olha, a sua amabilidade, a sua equidade seja conhecida a todos os homens, porque perto está o Senhor. Ou seja, Deus está vendo todas as nossas ações, boas e ruins. Como nós sabemos que estamos fazendo coisa boa? Pelos frutos conhecerei, né? Mas também nós sabemos que estamos fazendo coisa ruim. Sabemos. Isso aí é notório. Nós sabemos que está falando, não estou fazendo coisa, não é isso que eu estou fazendo, mas está fazendo. A pessoa sabe, irmão. Então hoje, aí também, não andeis ansiosos, outra parte, por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Quantos tipos de oração nós temos aqui nesse versículo? Quantos? Tem a oração e tem a súplica. Quantos tipos de orações nós temos aqui nesse versículo? A pergunta continua. Nós temos aqui, não andeis ansiosos. 3. Mas em tudo pela oração, pela súplica e pelas ações de graça. 3 então, né? E as petições. As vossas petições. Mas em tudo essas 3, Deus vai saber das nossas petições, daquilo que nós precisamos. Pastor, o que é súplica? Aí entra aí nós dividimos. O que é súplica? Pedir socorro a Deus. É a hora que você se humilha, a hora que você desce, a hora que você se humilha diante do Senhor, desce, começa a chorar, e súplica vem sempre misturado com choro, porque o nosso choro sincero, ele move a mão de Deus. Então, quando você chora com sinceridade, não é aquele choro, não sabe nem uma lágrima, não, isso aí Deus, nem a Deus se engana, não engana não, pode ficar, porque tem gente que chora no salário. Você já viu alguém chorar no salário, sair lágrima? Pedro Lucas. Então tá chorando, ele está fazendo isso aí, fazendo raiva assim, ele que está fazendo. Às vezes sai só uma gotinha. Então, muitas das vezes, as pessoas choram, mas não sai lágrima. Eu conheci muitas pessoas, e conheço, acho que estão vivos ainda, né? E chorou, mas não sai nada. Só para inglês ver, achando que todo mundo está entendendo. Eita, tá chorando nada. Ou até está com raiva. Está chorando de raiva. Então, por isso, irmão, que tem lágrimas que movem o coração de Deus. Fala para mim aí. Isaías, meu Deus. Isaías capítulo 38, verso 2. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. 3. Pode ler. E disse ao Senhor: lembra-te, peço-te de que ande diante de ti, em verdade com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimos. Então, olha bem, Ezequias começa a fazer um memorial a Deus. O que é memorial? Ele expõe o que ele fez para Deus. E depois, no meio desse memorial, ele entra com a súplica e chora amargamente. E o que acontece com isso? Aí, no versículo 4 diz: então veio a palavra do Senhor a Isaías: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor,
o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e acrescentarei os teus dias 15 anos. Deus ouviu a oração dele, viu o seu memorial que ele fez, que ele não julgou em rosto. Tem gente que fala com Deus assim: Senhor, você me dá, porque eu já fiz tanta coisa na tua obra. Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, me dá, Senhor. Não. Isso aí, querido, Deus não vai te abençoar de jeito nenhum. De jeito nenhum. Não adianta julgar em rosto, não adianta falar, não. Agora, Ezequias aqui, o que ele fez? Se humilhou. Desceu. E chorou amargamente. Aquele choro não era um choro de crocodilo, lágrima de crocodilo, não. Era choro sincero. E o céu ouviu. O mesmo que foi dar a sentença de morte, voltou para falar: ó, para de chorar, porque Deus não ouviu o seu choro. Então tem hora que nós temos que pôr súplica. Aí é súplica. Aí não é oração. O que é oração? Falar com Deus. Oração se divide em duas partes: orar e agir. Ora, ação. Ninguém pode orar e não tomar posição. Ninguém pode estar sempre só orando e não fazendo nada para mudar. Então a oração se divide em duas partes: orar e agir. Você orou hoje? Orei. Então age. Age amanhã. Corre atrás. Faz a tua parte. Bate na porta. Sai de casa. Abre a tua porta. Vai andar. Porque esta sua ação vai produzir o quê? O agir da mão de Deus. Você já orou? Orar é falar. Tem gente que fala: eu não sei orar, pastor. Não sei. Mas você sabe falar, não sabe? Ei, então fala com Deus. É só isso. Pastor, mas Deus, Salmo 139 diz que Deus não precisa, já conhece todos os meus pensamentos, já sabe o que está saindo da minha boca. Para que eu vou falar com ele? Mas precisa sair da sua boca. Ezequias podia ter ficado calado com a profecia de Isaías. Sim ou não? Sim. Por quê? Já foi decreto. Decreto de Ó, essa enfermidade é para a morte, tu não vai levantar desse leito mais. Assim diz o Senhor. E foi embora. Acabou. Acabou. Está decretado. Papai já decretou. Acabou. Mas com Deus não é assim. Ezequias o que ele fez? Vira o rosto para a parede. Chora. Senhor, lembra o que eu tenho feito na obra. Sabe por que ele está falando isso aqui? Alguém já leu o que Ezequias fez? Alguém já estudou sobre a Bíblia de Ezequias? Israel estava numa podridão espiritual. Estava servindo a Baloque, estava servindo a Baal. Eles tiraram tudo que era de Deus de dentro do templo e começaram a até oferecer seus filhos para Moloque. Sabe o que é Moloque? Moloque era um deus feito de como é que chama aquele? Bronze. Mas ele era oco por dentro. Ele era feito de bronze e era oco. E embaixo era como uma assadeira. Eles pegavam, julgavam, e o braço dele era assim. Ele era todo oco. E de cabeça, tal, até embaixo. Mas por baixo é que punham fogo. E eles punham fogo, e quando à medida que eles iam pôr fogo na estátua de Moloque, Moloque ia ficando vermelho, porque o braço era de cobre. Então começava a virar uma tipo chama. Aí sabe o que eles faziam? Pegavam as crianças e jogavam nos braços do Moloque. Ofereciam para prosperidade, ofereciam para ter alimento. E isso não era o povo pagão, não, era o povo de Israel. Nossa. Era o povo do Senhor. Irmão, nós temos que ter um cuidado, porque a idolatria entra no nosso meio. Entra na igreja. Se nós não vigiarmos, nós começamos a amaldiçoar até o nome de Deus. É verdade, tem que tomar muito então cuidado. Diz que Ezequias começa a quê? A quebrar isso, a quebrar poste ídolos, acabar com tudo que Moloque tinha lá de Moloque e a trazer de novo o culto
Deus, a trazer a Páscoa, a trazer as festas, a trazer tudo de volta, para adorar ao Senhor. Então, quando ele faz esse memorial com Deus aqui, ele não está julgando Pedro à toa, não. Ele está falando com Deus algo sério. E Deus viu o que Deus falou. Opa, peraí, ele trouxe tudo de volta. Ele trouxe meu culto. Não. Eu dei um decreto de 15 dias de matar ele agora, vai ser doença. Não vou dar mais 15 dias. E pediu para Isaías voltar, né, André? Isso é Aí, interessante. volta lá agora. O homem de Deus. No meio do pátio ele volta. Senhor, o que foi? Volta lá. E diz para Ezequias que eu ouvi as suas lágrimas e eu ouvi as suas orações. Então, as suas lágrimas, as minhas lágrimas, sinceras com Deus, cara, move a mão do Senhor. Súplica. E outra coisa, oração. Falamos de duas. Oração, súplica e ação de graça. Agradecer também. Né? Outra coisa que é necessário. Às vezes a gente recebe tanto de Deus que ficamos com medo dos olhos dos outros. Ninguém fala mais de Pedro porque fica com medo dos olhos dos outros. Agora você vai, vou falar uma coisa para você vai ter medo dos olhos dos outros, vai ter medo de Deus. Temer a Deus. Vai ter medo de Deus, velho. Se Deus, você tem que falar. É. Mas pastor, não vou falar não, porque senão os olhos de cruz vai secar. Meu irmão. Maior é o que está em você. Nossa. Maior que te deu a vitória. Agora, claro que você não vai chegar aqui. Como meu irmão, irmão, eu recebi não sei quantos mil. E aí o irmão já fica os olhos do irmão lá miou assim, velho. Parece que estava indo lá na frente. Não, irmão, recebi uma vitória. Deus me deu vitória, eu orei muitos anos. Mas só falar vitória, e amém. Amém, irmão. Amém. Então, não. Aí, ação de graça, essas 3 orações tem que ter na vida do crente. Porque às vezes a gente só sabe pedir. Aí na hora que recebe, só pedindo. Mas não agradece. Não faz um culto de ação de graça. Irmão, não é fazer culto de ação de graça. Eu estou falando com os alunos aí para fazer um culto de ação de graça pela sua vitória, das vitórias que Deus está dando a ele. Mas não é para fazer um culto de ação de graça, para poder pôr comida no bucho dos outros, não, irmão. Só para agradecer a Deus. Irmão, aqui eu Porque o certo é o culto de ação de graça, né? Não se agradecer a Deus. Eu faço o que eu gosto, porque a gente sempre ficou acostumado com ação de graça assim. Só que, verdadeiramente, irmão, não é para você ficar, pastor, eu tenho que fazer. Não, você não tem que fazer nada. Faz um culto de ação de graça. Irmão, estamos aqui agradecendo a Deus a vitória que Ele me deu. E amém, é isso. E Deus, porque a gente faz o voto, Senhor, se tu me der a vitória, eu vou dar um culto de ação de graça. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso quando você está falando isso com Deus? Voto. E quando você faz um voto, você tem que o quê? Pagar o voto. Cumprir o voto. Pagar o voto. Então, querido, você tem que cumprir o que você fez. Porque Deus não ama aquela pessoa que não sabe agradecer a Deus. Você precisa saber agradecer ao Senhor. Então, Tiago 5, 9. Tiago 5, 9. Pode ler? Pode ler. 10. Irmãos, não vos feixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Muito bem. O que é queixar? Reclamar, falar mal, ficar falando um com o outro, fazendo ti. Então, o Tiago está falando, para nós não nos queixarmos uns dos outros, não ficar falando das pessoas. Nós temos que ficar, se o irmão falou com você, vai até ele, converse com ele, ore com ele, irmão. Estava aqui sabendo disso, mas aqui, vamos acertar aqui, por aqui. Acabou. Agora, quando a gente começa a falar um do outro, o que acontece? A gente abre brecha para trazer
o inimigo pôr aquele negocinho no meio ali para tentar nos destruir. E ele destrói, porque ele acha brecha. Então, hoje, o que a palavra está falando? O juiz está à porta. Quem é o juiz? Deus. O justo juiz. Que muitas das vezes a gente não tem. Então, o justo juiz está às portas. Então, por isso, irmão, a gente precisa. Pastor, mas fulano fez isso comigo. Meu irmão, olha que a palavra diz. Vamos abrir a palavra aí. 1 Coríntios, capítulo 13, 7. 1 Coríntios 13, 7. Vai. Eita. Vai de mim. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo... Não, perdão. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Que é isso? É o amor, a caridade, né? É o amor. Agora, claro que isso trazendo a nossa vida, sabemos que não é fácil. É, Tomar na cara todo dia. não dá. Só Deus. É bom? Não é não. Você consegue dar glória a Deus quando está tomando na cara? Não. Mas a Bíblia está falando aqui que eu não estou falando você ser super mulher, super homem. Eu só estou dizendo que a Bíblia nos manda. Se vamos falar mal, não vamos falar mal. Ah, se o marido precisa, é porque a gente esquece que nas horas que a luta vem, o que a gente tem que fazer? Orar. Orar e chamar para a tua casa. Se é na tua casa, tem que chamar a tua casa para joelho. Ó, vamos orar. Vamos fazer uma oração. Vamos pôr o teu propósito aqui, porque Deus vai entrar. Deus vai entrar. Agora, quando você começa a falar mal e não ora, o que acontece? Você joga a sua casa para o chão. E a Bíblia está falando aqui do amor. O amor, tudo sofre. O amor, tudo crê. O amor, tudo espera. O amor, tudo suporta. Obrigado. Só que tem que ter amor. Deus nos amou primeiro, né? Se você, também isso é aquela coisa. Se você só tomar na cara, se você dá uma flor, se joga uma pedra, você dá uma água gelada, você joga uma água fervendo. Ué, que negócio é esse? Vamos, Pajão, é amor. Isso não pode ser amor. Obrigado. Isso não pode ser amor. Então, por isso, que a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? É nos amar. Se você não se amar, você se anula, você se apaga. Você ama aquela outra pessoa, mas você não se ama. E é isso que atrapalha os relacionamentos. As pessoas querem amar mais os outros do que a si próprio. Então, enquanto você não se ama, você não consegue nada. Porque as pessoas te jogam na cara. Aí você não se ama, não se respeita, não se põe em posição. Então, a palavra é clara aqui. O amor tudo sofre, tudo suporta, tudo espera, tudo crê. Ah, a pessoa, ele fez isso hoje, mas amanhã vai mudar. Aí o que nós temos que fazer? É entrar em oração. Senhor, entra com providência. Senhor, trabalha. Senhor, limpa. Senhor, cura. Mas a gente tem que estar nesse propósito de oração. Outra coisa, vamos nós aqui. Ai. Pelo amor de Deus. Efésios 4, 2. Efésios 4, 2. Aleluia. Ele está pregando a palavra. Com toda humildade, Glória a Deus. Vai, irmão, pode ir, irmão. Lê. Livro a gente com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros, em amor. Então, está dizendo aí, com toda a humildade e mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Então, enquanto nós não tivermos longanimidade, o que é longanimidade? Paciência. Você ser longano é ser paciente.
Agora é fácil ser longano com quem não quer nada para te dar de vitória. Porque tem Com quem gente só puxa para trás de você. que às vezes a gente oferece, mas as pessoas. Então nós estamos aqui falando hoje, irmão, de coisas que Paulo está falando para a igreja de Filipenses. Glória a Deus. Ele está ensinando a igreja de Filipenses a ser o quê? Longânimo, paciente, amoroso. Mas ele sabe também que não é fácil, porque Paulo pagou o preço altíssimo para o Evangelho. E fazendo a coisa certa. Glória a Deus. Ele abriu mão até daquilo que ele tinha para poder servir o Senhor. E Jesus primeiro, né, André? Aí hoje, Obrigado. por que Glória a hoje Deus. a gente se ama, não se ama, mas em primeiro lugar a gente ama a nossa carne? As pessoas hoje querem fazer primeiro o que a carne manda e não o que Deus manda. Glória a Deus. Ah, não, pastor, mas eu estou nessa situação, se eu não posso resolver porque sabe o que é? A carne é fraca. Ah, tem que Deus quer isso. Essas coisas. Quer a vitória? Paga preço, mas ninguém quer pagar preço. Então é isso que muitas das vezes atrasa a nossa vitória, atrasa a nossa bênção. Então, Paulo está aqui falando para nós que precisamos. Isso aqui é uma ordem, tá? Cumprir não é brincadeira. Isso é uma ordem de Deus, mas cumprir, não estou falando que você vai cumprir. Só estou falando que a ordem da palavra é essa. Vamos ler outra. Vamos ler. Efésios 6:9 e Colossenses 3:3. Pronto. Efésios 6:9 e Colossenses 3:3. Deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles é o vosso, está no céu.